Olá, meus caros. De novo aqui para fazer o PME no Divã. Ficamos um pouco ausentes desse projeto do PME no Divã. Estava até contando para os meus colegas aqui que tomei até um puxão de orelha. Quero mandar um abraço para o Zé Carlos Fortes, que ontem ele me disse que a gente tem um projeto muito bacana na mão. Ele estava sentindo falta, ficamos um tempinho fora do ar, né? Mas voltamos, repensamos o projeto e estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para o Hector, até pedir para ele, Hector, lembra um pouquinho qual é a ideia do projeto, o que fazemos aqui com o PME no Divã. E aí, antes dele falar, né, quero lembrar você que está nos assistindo que você pode participar sempre daquelas duas maneiras tradicionais. Se você está assistindo a transmissão ao vivo pelo YouTube, você pode, no painel de bate-papo ao vivo, que fica no teu computador à direita ou no seu celular embaixo, você pode mandar suas mensagens e eu vou estar acompanhando por aqui. E pode também, se você preferir, mandar suas mensagens no WhatsApp. O número do nosso WhatsApp aqui de São Paulo é o DDD 11 96641 0924. Então, lembrando, 11 96641 0924, se você preferir, mandar sua participação pelo WhatsApp. E aí, Hector, o que a gente faz aqui? Conta pra gente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Jorge. Jorge, é verdade. Temos Jorge um visitante Nogitano, ilustre. que é nosso convidado de honra de hoje e é um caso muito interessante para compartilhar com nossos ouvintes. E eu creio, como disse Vicente, que é bom recordar qual que era a missão dessa iniciativa, que é trazer ao diálogo e aproximar esse diálogo para as pessoas que nos estejam ouvindo e que tomam a corajosa decisão de ser empreendedores. E normalmente a pequena e média empresa, apesar de muitas vezes não achar isso, ela é um propulsor do Brasil. Estava ouvindo no rádio ontem, na CBN, que o Brasil está se recuperando um pouco porque muitas pessoas perderam um emprego e não conseguem outro emprego, então abriram um pequeno empreendimento e eles começam a subempregar outras pessoas. Às vezes de uma forma oficial, outras vezes não, mas isso está dando um alívio. Portanto, nós creemos que este esforço, esta disposição tem que ser estimulada. Como vocês sabem, todos nós temos diferentes histórias e expertises. O Vicente, por exemplo, é um reconhecido e hábil gestor de contabilidade e de toda a gestão administrativa de organizações. O Luís tem uma perspectiva de estratégia e de melhoria de sistemas, de eficiência, de Lean e de muitas outras coisas que têm produzido grandes resultados nas organizações. Valéria, minha filha, e eu trabalhamos... E sócia. Nós trabalhamos com uma interface entre o lado técnico e o lado humano. Quer dizer que nós temos uma perspectiva de fronteira entre aquilo que melhora os sistemas, mas também ajudando as pessoas a compreender as dificuldades e conflitos que existem dentro delas mesmas e também com seus colaboradores e sócios. Evidentemente, nenhum de nós pretende dar uma imagem de que somos possuidores da verdade. Este é uma sala de debate e todos nós temos apenas opiniões. As opiniões são às vezes instigantes, mas elas não estão obrigadas a estar certas. Acaba que aprendemos mais aqui, né, do Entre que nós, ensinamos. Né? Nós temos assim a possibilidade de mudar nossas opiniões através do diálogo e da conversa, e a participação, como disse Vicente, de todos vocês é extremamente útil, porque nos ajuda a nos repensar. E aproveitando nessa retomada, temos algumas novidades. Acho que a primeira dela é o horário, né, Vicente? Legal, está começando a a transmissão ao vivo agora, sextas-feiras às 15 horas. Mudamos, porque quando era mais tarde, o Luiz queria sair para tomar vinho toda noite, ninguém estava aguentando. O happy hour estava acabando com a gente. Isso aí. A vida pregressa. E também estamos com novas pautas e ideias que a gente vai estar aí compartilhando com vocês no segundo semestre do ano. Bom, Valéria, acho que é bom você... Valéria, pode falar um oi e apresentar o nosso convidado. Introduzir o nosso convidado. Tá, ok. Bom, boa tarde também, retomando algo importante, embora talvez seja redundante, mas vale a pena a gente destacar uma crença enorme de que o intercâmbio é rico e nos ajuda muito, né? A gente se beneficia muito desse espaço e a ideia é que realmente as outras pessoas que nos assistem ou que assistem posteriormente possam se enriquecer com esse bate-papo. A gente tem hoje com a gente o Jorge Nogitano. Ele vai nos contar um pouquinho mais sobre o empreendimento dele, chamado G-Drones. E é uma história muito interessante, porque ele é geógrafo e agora ele tem o desafio de também estar nesse chapéu de alguém que comanda um negócio
E o negócio dele também tem características interessantes porque se propõe a entregar coisas diferentes e com um alcance de atender segmentos também muito distintos. Então, é uma empresa muito complexa, em certo sentido, mas ao mesmo tempo muito jovem. E vamos ouvi-lo melhor e perguntar para ele um pouco dessa história, o que ele aprendeu nessa trajetória. Vamos lá, Jorge. Nossos Boa ouvintes tarde. estão ansiosos por ouvir. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu comecei a trabalhar com drones, né, desde a minha iniciação científica, então acho que é interessante, né, também pontuar isso, que o trabalho científico na universidade, né, contribuiu para que depois eu desenvolvesse, né, equipamentos e montasse a própria empresa, né? Então o meu início com essa história de drones foi dessa forma. Naquele então você queria ser um pesquisador? Era algo que me seduzia um pouco e eu fui levando ao mesmo tempo, né, de forma paralela, a minha carreira profissional na iniciativa privada com Nessa época, os então, você estudos. trabalhava numa empresa, é isso? Sim, 2005 foi quando eu fiz a iniciação científica, nem se falava em drones, na verdade, eram modelos. Então, a minha iniciação científica foi com testes de processamento de imagens obtidas com aeromodelo, né? Uma aeronave não tripulada que era desenvolvida na USP de São Carlos na época. Depois da iniciação científica, eu comecei a estagiar numa empresa, numa consultoria ambiental. Nessa consultoria ambiental, eu fiquei quase 10 anos. Né? Comecei como estagiário, trabalhei depois na coordenação de estudos ambientais. E, ao mesmo tempo, durante essa jornada aí na consultoria ambiental, eu fiz mestrado, doutorado. Acabei não concluindo o doutorado, mas devido à junção, né, de muitas atividades. Isso foi em 2005, que foi o meu último ano no doutorado. Mas é isso, 2015, né, que foi meu último ano no doutorado. Então, em 2015 eu estava na consultoria ambiental, eu estava com a G-Drones já, abrindo a G-Drones. Você quando começou, então, em 2015? 2015. Em abril de 2015 foi o início da G-Drones. Mas é isso, eu não larguei a consultoria ambiental e investi na G-Drones. Eu continuei, né, para verificar como que o negócio iria rodar e fui equilibrando os pratos, né, enquanto eu pude. Estava fazendo doutorado ainda em 2015, dava aula numa universidade particular aqui em São Paulo, na Uni Santana, então estava dividido com essas 4 atividades em 2015. Aos poucos eu fui largando as outras atividades as suas escolhas, e né? Hoje eu trabalho só com a G-Drones, já há um ano e meio é só a G-Drones. Qual foi o insight que te deu para ter a ideia de abrir a G-Drones? Em que momento? A partir do momento que eu vi que com o que eu tinha de recursos era possível oferecer serviços, né, honestos, com bons valores e eficientes, né, que trariam uma nova dimensão para geração de informações geográficas. Então isso foi mais ou menos 2015. 2014 foi quando eu comecei a utilizar equipamentos na consultoria ambiental. Então primeiro montei equipamentos para utilizar nos meus estudos do doutorado, nos meus próprios estudos, e na consultoria ambiental em que eu trabalhava. Testando na consultoria ambiental e nas pesquisas que eu fiz ao longo do doutorado, verifiquei que era possível gerar, validei a ideia e aí abri a empresa. Mas abri a empresa sem deixar as outras atividades para saber como que as coisas iriam de fato O velho esquema rodar. de abrir no fundo na garagem, né? Exato. O Jorge, estou vendo aqui, ó, o pessoal que já se manifestou, Valério, Luciano, Daniel, Wanda, acho que estou falando, Vandson, isso, pronto. Vandson, Marciano, Luciana, Francisco, Gilmar, a Jane, acho que eles estão se perguntando o que eu também. Explica exatamente o que a G-Drones faz. Vai? Sim. Eu sei que é uma gama longa, né? Mas vamos pegar grandes vértices aí para a gente entender. Se for para resumir, né, bastante, trabalha com mapeamento por meio de drones. Né? Nós prestamos serviços nessa área e esse sempre foi o foco de prestar serviços nessa área. Nós acabamos também desenvolvendo equipamentos e comercializando esses equipamentos. Então você fabrica um drone? Hoje fabricamos equipamentos. Nós estamos num processo de terceirizar, nós vamos continuar desenvolvendo novos modelos, mas a produção vai ser feita em outras empresas. Né? E também
oferecemos capacitação. Então, dentro dessa área de mapeamentos com drones, nós oferecemos 3 gamas, né, de atividades. Serviços, ou seja, efetuamos mapeamentos por meio dos equipamentos, comercializamos equipamentos voltados para mapeamento, ou seja, para aplicações profissionais e técnicas, e também oferecemos capacitação. Essas duas áreas, tanto a capacitação quanto a oferta de equipamentos, elas não eram foco, mas a gente percebeu que havia espaço para isso e uma necessidade do mercado também. Então, foi meio que a partir da demanda que nós começamos a ofertar esses serviços também. Interessante o que ele disse, porque normalmente as pessoas pensam que de entrada você tem que ter a ideia salvadora, a ideia que te vai levar a um negócio. E não é bem assim. É uma ideia mas você depois vai derivando a partir de que vai observando a situação como é e consigue até outros caminhos que te levam mais longe ainda que a ideia inicial, né? Então, o que eu vejo aqui em geral, e acho que o seu caso não é diferente, é que você vai descobrir muito mais depois que a empresa está em operação, você vai descobrir muito mais sobre a sua ideia. Exatamente. Estamos descobrindo aí. Eu imagino que sim, muita coisa vai surgir. Muita né? coisa acontecendo. Até tem um dilema em relação a isso, talvez a gente pudesse conversar um pouquinho, pensando no caso do Jorge, ele pudesse nos dizer como é que foi o caso dele. Eu vejo muito esse debate, porque algumas correntes defendem que você, para abrir um negócio, tem que ter um brilhante plano de negócio. Tem que fazer um plano de negócios muito bem estruturado, com várias possibilidades, com vários cenários diferentes e projetando situações e aí planejando como é que você reagirá em tal situação ou em outra situação. Um exercício mesmo assim de previsão, né? Enquanto que outras correntes mais práticas que eu conheço, eu, por exemplo, conheço muitos pesquisadores lá de Babson, que fica nos Estados Unidos, eles defendem que tempo e dinheiro gasto em plano de negócio é tempo e dinheiro jogado fora, porque não acontece nada do que você planejou. Foi assim com você? Ou como é que você defende essas duas coisas? Você planejou muito, planejou pouco? O que aconteceu? A ideia foi meio que testando, as coisas foram andando de forma empírica mesmo para a empresa. Eu fui colocando o pé para sentir a água e aos poucos medindo a reação. Mas houve um investimento inicial, né? Eu comentei que a empresa, eu considero, né, a abertura dela em abril de 2015, porque foi quando eu lancei a empresa. Então, lancei o site da empresa e, mais do que isso, eu investi em 2 eventos de divulgação. Né? Um é a Drone Show, que hoje chama Drone Show, na época só trabalhava com a parte de informações geográficas, ou seja, era uma feira da Mundo Geo, ou seja, ligada à parte de mapeamento, e ao simpósio de sensoramento remoto. Né? Então, nós alugamos espaços, stands, nesses 2 eventos, ou seja, houve investimento justamente para testar a recepção e verificar não somente com os contatos que eu já tinha, né, na consultoria ambiental, verificar como que o mercado, de modo geral, receberia uma empresa nova na área. Ô Vitor, você consegue mostrar o site dele aí? Enquanto a gente vai falando aqui. Quer dizer, então você pôs um dinheiro na frente, né? Investiu em alugar o espaço lá. Sim, mas foi meio que justamente um teste. Foi uma grana que eu não sabia qual seria o retorno. Não tinha a mínima ideia de qual seria o retorno. Uma aposta, você Uma aposta, justamente. Esse aí, né? O site? Sim, uma aposta, de certo modo, controlada, porque também não foi um montante de recursos, né, dentro do que eu tinha. Lógico, era algo considerável, mas dentro do possível. Voltando ao ponto, então, já que você provocou se a gente deve planejar muito. Planeja muito, planeja pouco, né? Porque existe uma corrente hoje que é você fazer um planejamento mínimo, né? Eu acho que sem nada é muito arriscado. Acho que eu não concordo em não planejar nada, mas também concordo que a gente não deve ficar gastar anos e anos de planejamento e não começar. Planejamento, eu sempre falo, quando a gente planeja alguma coisa, para os pessoal, a gente está fazendo isso aqui para mudar lá na frente, porque não vai ser do jeito que a gente está fazendo. Né? Nunca é. Né? Tem só um adendo, tem um cara muito interessante chamado Mintzberg, depois eu até posso postar coisas no Reminho no Divã, que ele justamente discute e desconstrói a ideia que se tinha de planejamento estratégico. O que ele propõe é justamente um modelo híbrido, no qual você se sente confortável com um mínimo planejamento, mas ao mesmo tempo você se dá a chance de aprender na experiência e de controlar os riscos. Então ele diz que a grande arte da estratégia é essa. Hoje tem técnicas de você gerar ideias, inovação, Canvas, etc., que
permite você gerar ideias e planejar de forma rápida e tem uma linha hoje que é justamente você tendo essas premissas iniciais, já ter um planejamento próprio e suficiente para você poder já viabilizar a ideia, você lança e corrige no caminho. Ou seja, vai fazendo os testes, como o Jorge falou, ou seja, lança e vê o que acontece, vai sentindo a água, né? Vai palpando e você vai corrigindo, porque daí você trabalha em cima de cenários mais factíveis, né? E não tão aqueles cenários de criatividade ou de desejo. Geralmente o problema de você planejar é que você foi muito desejo no seu plano, né? E não só fatos. Quando você está testando a ideia, você tem o mundo real ali. Acho que assim, sendo uma empresa pequena, né, isso é algo que é mais fácil, porque as tomadas de decisões, né, mudanças de direção podem ser feitas de uma forma bem mais rápida. Então isso acho que os riscos são menores, os riscos são menores, lógico. São mais Quando é um negócio maior, acho que fica bem mais complicado mudar o caminho, então essa parte de planejamento se faz mais importante. É uma forma que eu acho que eu entendo. Eu entendi o que disse Jorge, que houve um momento crucial na história da Gedrones, um momento central. Foi um momento no qual ele decidiu investir nesses dois eventos. Sim, ¿No certo? sim. Então, se vocês analisam, ele naquele momento fez uma aposta. Quer dizer que essa aposta é inexoravelmente necessária na maior parte dos pequenos empreendimentos. Sim. Você não tem certeza de todo, mas você tem uma sensação, uma experiência e uma confiança em si próprio, que é o que vai definir a nascimento ou não verdadeiramente do negócio. E o que ele acabou de dizer é que ele deu esse pulo em uma aposta que estava dentro dele, confiando em ele, mas também arriscando-se, porque podia perder esse dinheiro e não era possível fazer várias dessas apostas. Era um investimento que eu estava suscetível a perder e preparado Conta aí, como é que foi o resultado? psicologicamente para perder. Né? Houve uma boa procura dos serviços, né, da empresa. Até então, o que havia no mercado de drones eram equipamentos bem mais caros e serviços bem mais caros do que nós estávamos oferecendo. Você fez uma grande pesquisa de mercado. Sim, isso foi feito. Você dedicou tempo para isso, né? Para ver os concorrentes, para ver o que havia de produtos por aí. A minha pesquisa, tanto, né, da iniciação científica, quanto de mestrado, quanto do doutorado, sempre foi pensando em aplicação. Portanto, fazia parte da pesquisa, inclusive eu pesquisar qual que eram valores de equipamentos, valores dos serviços, para verificar se aquilo era tangível ao que eu queria fazer com os equipamentos. Portanto, essa pesquisa foi feita de forma meio misturada, né? Tanto para a pesquisa quanto para o negócio. Né? Mas abrir o negócio não foi algo que eu sempre sonhei, não foi algo que sempre... Não era teu plano primário? Não, foi a partir do momento que eu percebi que era possível, comecei a testar as coisas, funcionou na consultoria, funcionou na pesquisa, né, no doutorado, e investi, arrisquei. A medida que Jorge fala, me vem na cabeça uma poesia de Machado, um poeta espanhol. A poesia diz assim: caminante não há caminho, se hace caminho al andar. No mundo do empreendedorismo faz todo sentido. Realmente, é uma poesia que Até combina porque, perfeitamente. com as pessoas que nós É uma conversamos poesia meio aqui, geográfica já, também. Tem bastante a ver. Vamos fazer um mapeamento aí. mapeamento. Nesse caminho. Mas não é verdade? É isso. É decir, você não tem um caminho traçado, você vai fazendo o caminho à medida que vai andando. Para isso precisa confiança em si próprio, ter uma boa vista, uma boa intuição, uma boa atenção. Não? a capacidade de se adaptar, né? Eu estava aqui lembrando das pessoas que nós já conversamos aqui no PME no Divã, já trouxemos um número bacana de pessoas para contar seus casos aqui, né? E não tem uma história igual, né? Eu fiz, ou, por exemplo, vou ficar nisso aqui, né? Fiz um plano de negócios, comecei, tudo deu muito certo, hoje eu não tenho nem onde guardar dinheiro, não vem alguém contando assim. E também não é sempre assim. E também não é assim, não, eu fiz, deu tudo errado, não é nada que eu imaginava, é um negócio... Tem várias possibilidades entre esses dois extremos. Né? Mas tem um ponto em comum, né? Todos estão realizados com
a trajetória que fizeram. São sempre Independente- histórias felizes, né? Felizes, Independente do grau de Sucesso. financeiro, de sucesso. Até porque eu estava aqui imaginando sobre essa questão de planejamento, né, Luiz? Também tem esse aspecto, né? Você pegar os momentos que as empresas vivem, empresa que está muito ajustada, que já tem 50 anos de história, daqui a pouco passa por uma crise e tem problemas internos e tal, né? E aí, falando disso, também não tem um destino definido, o caminho é que é bacana, né? Esse percorrer do caminho é que faz parte da vida do empreendedorismo. O caminhar, às vezes, né? Você não acha que é interessante, Jorge? Você não está Sim. achando essa descoberta? Você está no momento mesmo da sua descoberta, Sim, né? sim. Porque é uma renúncia, talvez você está menos na pesquisa em si. Isso é algo que é Ou interessante. não. Isso é algo que é Ou seja, interessante. são outras variáveis que capturam a sua Eu energia. precisei abandonar, né, um doutorado, mas eu me sinto mais ativo pensando em inovação, pensando em criação. Você esteja ganhando mais bagagem ainda. Tem uma questão hoje- de prática, né? De Exato, de- né? de O tempo concretude na, do que você faz. o tempo na universidade né, é muito diferente, né? O tempo na academia para você validar resultados, para você conseguir verba, para você conseguir, né? Tem toda uma parte burocrática também que é mais engessada, que você tendo os seus próprios equipamentos, né? Tendo sensores, Queima algumas etapas. você queima as etapas e pode dar o direcionamento que você bem entende, né? Um orientador, tem um papel do orientador também que muitas vezes ajuda, mas eventualmente te direciona para algo que não é bem aquilo que você estava Ele abre outros imaginando caminhos, né? ou querendo num primeiro momento. Né? Então, E eu só acho que, para deixar mais claro para os ouvintes, né? Você vende mais o serviço do que o produto, né? Sim, E que tipo sim. de cliente, que tipo de serviço é esse para ficar mais materializado? basicamente, qualquer profissional que trabalha com informação geográfica pode se beneficiar dessa tecnologia de drones para aquisição de dados. Lógico, vai depender muito, né, da aplicação, de acurácia, né, de área, tamanho de área a ser levantada, mas tem muitas áreas que estão se beneficiando e outras ainda que estão descobrindo. Então, por exemplo, a parte de agricultura de precisão é uma área que os drones entraram muito Sim. forte, porque eles conseguem levantar informações, dados num momento específico, algo que era difícil de se obter com a resolução que se tem, ou seja, com o detalhamento que se tem nas imagens de drones, com satélite, né? Ou eventualmente com aeronaves transportadas por uma questão, no caso da aeronave transportada por custo, no caso do satélite por causa da órbita do Quer satélite. dizer que o drone é mais eficaz que o satélite para Sim, isso. ele tem uma flexibilidade, ou seja, Maior. a resolução temporal, a frequência de aquisição de imagens pode ser muito maior. Você pode adquirir uma imagem de manhã, outra à tarde, né? Enquanto que um satélite de alta resolução, ele demora de 2 a 3 meses para revisitar a área, sendo que eventualmente pode ter cobertura de nuvens. Isso no Brasil, por exemplo, tem muitas áreas que dificilmente não tem nuvens. Sim. Então você tem que dar sorte daquele dia, da Aquela passagem, janela tá bacana. da no dia visita que- do satélite. E se a gente pensar com em comparação com a aeronave tripulada, aí é o custo de operação, o próprio custo de uma aeronave tripulada, de câmeras aerofotogramétricas convencionais. O drone é uma plataforma muito mais barata. Olha que coisa interessante. Eu estava pensando isso, que o drone ele acaba gerando aquela concorrência muito mais criativa, simples, É barata. disruptor, né? E Sim, é uma tecnologia combate, né, uma disruptiva. grande empresa que tem satélites que são milhões e milhões de dólares, né? Ou seja, Eu tenho falado muito e ouvido muito a respeito desses impactos da tecnologia no nosso dia a dia, né? E é muito interessante como tudo se tornou muito mais acessível, né? Nós mesmos aqui, por exemplo, estamos transmitindo um programa e tal com recursos bastante simples, né? Coisa que é impensável há algum tempo atrás. E de vez em quando, hoje em dia já nem vejo mais tanto, mas de vez em quando eu ia visitar clientes num tempo mais antigo aí, e aí tem uma fotografia aérea da empresa, você ia perguntar, não, o pessoal dele passou de helicóptero, foi tirando fotos, saiu vendendo as fotografias e tal, né? Mas era um custo de um helicóptero e tal. Hoje você tem uma tecnologia que é mais acessível, e no teu caso, por uma aplicação muito mais ampla do que simplesmente uma imagem ilustrativa, né? É uma aplicação muito mais científica, coisa que não acontecia, não era possível. Exato. Né? Então, a agricultura, né, voltando ali às áreas, agricultura, a parte de engenharia civil, ou seja, monitoramento de obras, Progresso da obra. minerações, ou seja,
empreendimentos... A foto do ou- teu site era uma mineração. Sim, ou atividades que têm um dinamismo muito grande e que é necessário obter dados num momento específico ou com uma frequência específica, são áreas que são bastante beneficiadas. Outras áreas é a parte de silvicultura para a produção de celulose, ou seja, tem uma gama bastante grande de potenciais clientes, né? A questão é que para todas essas áreas, se você entregar somente um arquivo, né, uma imagem, um ortomosaico, que é como a gente chama essas imagens que são geradas a partir de diversas fotografias, ou então um modelo tridimensional para um cliente, a maioria deles não vai saber manipular aquilo. Então, o que a gente procura fazer isso Agrega serviço. Né? é algo que a geografia e a consultoria ambiental me ajudou muito, né? É entender de diversos empreendimentos para encaixar e entregar a informação como o cliente vai utilizar ela, ou seja, entregar uma solução, entregar um dado... A resposta que ele está buscando para aquela imagem. Exato, Que é a entrega de valor, né? uma informação para tomada de decisão, não somente um arquivo, né, que realmente é pesado. Não, isso é bom para os dois lados, porque você dá uma solução completa, né? Você e cria usa- outros lances de valor nisso. Né? Mas é isso, essa é uma tecnologia que eu costumo falar que hoje um empreendedor individual ou uma instituição, uma pequena empresa, ela pode ter uma plataforma de sensoramento remoto, coisa que seria inimaginável há alguns anos atrás. Ou, no Brasil, por exemplo, universidades que tinham ou aeronave transportada, né, para obter imagens para mapeamento, ou então satélite, tem o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acho que só, talvez, não sei se alguma universidade no Paraná, que tem uma área forte de aerofotogrametria, tinha aeronaves próprias. Então, hoje tem uma série de... É muito fácil para uma universidade qualquer adquirir um drone para poder gerar pesquisa, ser um recurso didático, né, ou uma pessoa ter uma plataforma de sensoramento remoto. Muito bem. Bom, tem mais gente entrando aqui, o Gustavo, Elias, o Leandro. A Júnia está tocando de novo na questão do plano de negócios. E aí ela fala da experiência dela, né? Então ela diz o seguinte, olha, se eu soubesse do que eu sei agora, eu teria feito um plano de negócio e contratado um consultor antes de assumir o meu negócio. Pois conta pra gente, Júnior, qual é o seu negócio, que eu fiquei curioso aqui. Pelo depoimento dela aqui, parece que foi mais difícil, né? Sem dúvida. Eu não sei como teria sido se eu tivesse feito, né, um plano de negócios mais detalhado ou contratado um consultor. Pode ser que a empresa estaria muito melhor, não sei. Mas Também pode ser que ele te mas- podasse, né? Pode ser. Por isso, depende, Porque depende tem uma como- ousadia que é característica da ignorância repousante. Eu tenho um amigo que fala muito da ignorância repousante, né? Então, como você não sabe que tem perigo, você vai. Né? Eu tinha uma placa aqui na empresa, outro dia desses a gente precisou tirar porque ela ficou velha, mas eu vou providenciar uma coisa nova. Que ela dizia assim, que sabendo que não era, perdão, isso mesmo, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Né? E você começa a dizer, não dá, você compra, né, o Jorge, a ideia de, o consultor, ainda mais se um consultor, tá dizendo, o cara sabe o que está falando, então não dá. Né? Os nossos as pessoas que nos assistem estão falando bem do Jorge. Então, por enquanto só deram aqui muito boa tarde, tá? Vamos ouvir a opinião deles ainda aqui. Tem bastante gente escrevendo só para dar um alô, obrigado pela participação. Eu não quero acabar com o canal de vocês. Não. O que Então, nós... mas vamos provocar o Jorge. o que nós estamos buscando aqui... Não apertamos ele ainda. Aonde que você... Não sei se você pode compartilhar conosco as suas dificuldades. Que Hoje, exatamente isso. eu ia do perguntar. começo para cá, onde é que pega? Acho que teria que fazer uns 2, 3 programas separados para falar. Vamos dar um da tempo para o dificuldade. pessoal pegar lenço e aí você fala da dificuldade. Vai. Como eu coloco uma trilha com um violino no fundo. Antes de você falar, eu tenho uma pergunta, responde só essa, vai, que é prática. O Daniel quer saber se, como as aeronaves, é preciso uma autorização e se tem um regulamento para que esses drones voem por aí. Sim. Bom, então dá para falar sobre as dificuldades do negócio em si, que são inerentes a esse ramo de atuação, que não é só a G-Drones, tem diversas outras empresas hoje já no Brasil trabalhando com mapeamento com drones. Então tem essas dificuldades. Posso numerar em 3. Uma é do ponto de vista legal, outra do ponto de vista técnico, outra do ponto de vista de negócio ou de venda dos serviços e dos equipamentos. E para responder ele, do ponto de vista legal, nesse ano saíram 2 resoluções, uma da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil,
que regulamenta a parte de pilotagem, ou seja, o piloto que vai trabalhar com a aeronave, operar o equipamento, e também a aeronave em si. Então saiu uma resolução regulamentando a utilização para a ANAC e para o DCE ARPS, aeronaves remotamente pilotadas. Eles colocam esse nome justamente para deixar claro que tem que sempre ter um piloto, e é ele que é o responsável pela operação. Então eles não usam, a nomenclatura oficial não é drone nem VANT, veículo não tripulado, é ARP, né, aeronave remotamente pilotada. Então a ANAC soltou essa resolução, o DCE soltou uma outra resolução também. O DCE regulamenta o controle ao espaço aéreo, então também tem já a norma para os drones utilizarem o espaço aéreo. Isso ajudou muito, porque até então a gente estava num buraco Não vale Na tudo, terra né? de ninguém. na terra de ninguém. Então isso já ajudou muito. Agora, para atividade específica de aerolevantamento, tem 2 pontos ainda que são zonas um pouco nebulosas da operação. Por quê? A atividade de aerolevantamento é uma atividade regulamentada no Brasil pelo Ministério da Defesa. A lei é da década de 70. E tem um porquê, porque é um tipo de levantamento que você gera informações do território, podem ser estratégicas. A questão é que hoje em dia já não faz muito sentido com a quantidade de informações que estão disponíveis em Google Maps, Google Earth, enfim, uma diversidade de fontes de dados geográficos que estão disponíveis nas redes. Mas é uma lei que ainda vigora. E, considerando-se isso, o Ministério da Defesa ainda não se manifestou sobre o uso de drones, VANTs, ARPS, em aerolevantamentos. Então, é algo que ainda não está totalmente coberto. É necessário, e aí tem ocorrido uma pressão. O Ministério da Defesa oficialmente dizia que esperava a regulamentação da ANAC e do DCE, que agora saíram, e para, então, em cima disso, se manifestar. Então, tem um tempo para isso, não dá para dizer Mas se também vai está ser... amadurecendo o mercado, Está amadurecendo. né? Eu acho que é normal. Amadurecendo. É algo que a gente não sabe se vai demorar 2 meses, 2 anos, mas está nesse processo. Esse é um ponto. Outro ponto... Então aí você estava falando das dificuldades do ponto de vista Legais. Porque isso, normatização, né? para algumas grandes empresas que eventualmente têm um setor de compliance muito robusto e muito detalhista, acaba falando, olha, acho que não vale Melhor a não pena a gente utilizar. Ou então prefeituras também, né, que soltam editais e tem medo de o edital ser derrubado, que o serviço de aerolevantamento com drone não seja validado, algum advogado entre com algum recurso. Então esse é um ponto. Outro ponto é que para se cobrir áreas maiores com os drones, fatalmente a gente tem que voar em altitudes ou alturas em relação ao solo um pouco mais altas para você ganhar, né, projeção, ou seja, cada fotografia cobrir áreas maiores. E para isso a ANAC determinou que é necessário uma habilitação de um piloto específico para isso, não é o que é comum. O comum é ter 18 anos e ter um seguro contra terceiros da aeronave. Eles disseram que vai ser necessário algumas outras capacitações, mas não especificou muito bem ainda como fazer isso, ou seja, que escola que vai habilitar, qual é a grade horária, conteúdo para um curso. É uma oportunidade para vocês aí, gente. Exato. Exatamente, será. Mas é um ponto. E isso está também, mas está em processo. É muito novo, né? Difícil. Exato. Agora, isso é recente, então isso já ajudou muito da ANAC, as resoluções da ANAC e do DCE já Porque ajudaram começa a muito. reconhecer, né? Mas ainda tem essa parte que para algumas aplicações pode ter Uma curiosidade técnica, aplicação. a altura, tem um limite para a altura do... Sim. Não é legal, físico. Do ponto de vista técnico, a maioria dos equipamentos para mapeamento vão voar até 1.000 metros em relação ao solo. É possível, do ponto de vista técnico, até conseguem voar mais alto, mas normalmente Não precisa mais. conseguem, já seria uma altura bastante elevada, inclusive. Por questão de sustentação do ar ou... Por uma questão de resolução do que a gente da vai imagem. entregar, da imagem. Tá. Mais pensando nisso. Ô Jorge, deixa eu passar, porque você está falando disso, Claro. então, só passar aqui para o Luciano Galgol, acho que é esse o nome dele. Obrigado, Luciano. Primeiramente, parabéns ao Jorge pela determinação. Gostaria de saber quais foram as dificuldades, você está falando disso, encontradas no início da atividade,
Mas ele acrescenta um dado aqui, além das dificuldades, e atualmente qual é a meta da sua empresa? Que eu acho que é bacana, o Luciano está trazendo aquela coisa do foco, né? De saber. Sim. Meta da empresa é cada vez mais trazer soluções para o mercado de mapeamento com drones, pensando em inovação e eficiência, ou seja, aquela ideia de entregar informações para o cliente para uma tomada de decisão e não somente um arquivo, algo que ele eventualmente pode nem ter computador ou software para abrir. Então, muitas das coisas que a gente entrega, nós entregamos em sistemas online, que você entra num site, né, tem login e senha, você consegue verificar os dados, por exemplo, de um cultivo de laranja e fazer contagem do número de pés de laranja, falhas e tal, de uma forma online. Ele pode delimitar a área do talhão que ele quer e já dar um relatório disso para ele. A ideia é cada vez mais para trazer soluções desse tipo e para diferentes áreas, seja em agricultura, seja para construção civil. Jorge, seria interessante talvez você comentar um pouco como que você trabalha com equipe. Tem alguma equipe com você? Sim. E é fácil esse trabalho? Eu estava comentando das dificuldades. Quais são as Porque Legal. seguramente a questão de equipe é uma coisa que preocupa nossos ouvintes, né? Sim, não, sem Eles dúvida. lidam também com equipe. Essas coisas que eu estava comentando são coisas gerais para o negócio, né? Do ponto de vista técnico, a parte de extração de informações de uma forma mais automatizada das imagens é algo que ainda tem muito a ser desenvolvido. Imagens de drones, pelo detalhamento das imagens, tem uma dificuldade nessa área, então é um desafio técnico. O outro desafio, que aí seria do ponto de vista de venda dos serviços, é relativo ao tempo de uma pré-venda. O tempo para convencer um cliente de Funil de compra é complicado. Normalmente ele vai pedir muitas informações, tirar muitas dúvidas, eventualmente você tem que fazer algum projeto piloto num valor mais baixo para validar, ele entender que aquilo lá de fato funciona, para aí conseguir... Gerar credibilidade no serviço primeiro. Então, por enquanto, como Você é algo... Você está abrindo o mercado. É uma empresa inovadora. Além de ser empreendedor, ele é um Inovador, inovador. Como é algo muito novo... E pesquisador, né? Muitas áreas têm dúvidas sobre a real qualidade do que a gente vai entregar. Fora isso, tem muito aventureiro no mercado que acaba queimando a tecnologia. Um cliente... Porque faz promessas que ele não cumpre e... Sim. Ou Ou entrega coisas. Né? Faz promessas que não cumpre, ou aí pode ser por não capacidade de entregar aquilo, ou porque o drone não é a tecnologia mais indicada para aquilo lá. Tem essas duas. Não entra naquela aplicação, entendi. De qualquer forma, um cliente dessa pessoa, normalmente ele vai sentir que ele foi, que a tecnologia não serve. Não é que é para aquela aplicação Não para aquele caso ou específico. aquele profissional. Né? Falando de um caso Isso. específico, só para partilhar com você, a Elaine Caetano está dizendo que eles estão começando a usar o aerolevantamento lá. Então ela faz um serviço em Atibaia, em São Paulo, um levantamento topográfico do município e o cadastro da rede de esgotos. Segundo ele, chama cadastro multissanitário com VANT, para licenciamento ambiental. É uma das aplicações também. A parte de cadastro urbano é uma área que é bastante forte. Aí entra aquela questão lá da legalidade, que é um empecilho. Já houve casos, por exemplo, que nós sabemos que foi feito o levantamento cadastral com um drone, isso foi divulgado, inclusive por uma questão de marketing, às vezes da gestão, só que a forma como a prefeitura agiu foi já autuando, ou seja, já foi com o pé na porta, né? Não conversa, né? Já autuando moradores que eventualmente o que estava declarado de área construída e o que foi visto como imagem do drone era diferente. Então já chegou autuando. Então houve recursos falando, o levantamento que vocês fizeram foi de uma forma que é ilegal, que é com drone. Regular. E houve casos de sucesso, que a prefeitura fez o levantamento, sem divulgar que era com drone, e fez uma notificação, há uma discrepância de dados coletados por sensoramento remoto, não falou que foi por drone. Então é um caso de sucesso. Também tem como tratar, né? Deixa eu, só posso te interromper um minutinho para convidar o pessoal para participar? Nós criamos um grupo, o Vitor vai botar aí para vocês olharem, um grupo no WhatsApp, para falar sobre essa questão de empreendedorismo, que é o grupo do PME no Divã. Estamos nós quatro, por enquanto o Jorge vai entrar, vou te convidar, Jorge, para entrar também. Nós quatro, Luiz, Hector, Valeria, eu já estamos nesse grupo,
está aí na tela, sevilha.com.br/PME, é um grupo de WhatsApp. Então, como é que você faz para entrar? Se você está nos assistindo e quer entrar, você não precisa ser convidado, nem precisa mandar seu telefone para nós, nem nada disso, não. Você pega o telefone onde você usa o WhatsApp. No seu telefone onde você usa o WhatsApp, você abre o navegador de internet, não precisa pegar o WhatsApp agora. Abre o navegador de internet, escreve lá no endereço do site que você deseja visitar, www.sevilha.com.br/PME, e dá o entrar ou o ir, dependendo do aplicativo que você usar, entrar ou ir. Quando abrir o site sevilha.com.br/PME, ele vai chamar o seu WhatsApp, o WhatsApp vai abrir, aí tem lá, deseja entrar no grupo, você diz sim, desejo entrar, você já estará lá dentro, vai poder trocar ideias conosco, não apenas durante a transmissão desse programa, mas durante todo o dia. É lógico, já combinamos aqui, nós não vamos conseguir ficar o dia inteiro olhando o grupo, mas de vez em quando todos nós aqui vamos postar alguma coisa ali, você também, quando tiver coisas sobre empreendedorismo, sobre o cotidiano do PME, vai poder compartilhar conosco. Pedir para o Jorge entrar lá depois. Jorge, posso te fazer uma encomenda? Coloca umas fotografias Legal, do que você faz lá para a gente sim, ver. claro, Pode ser? Entra claro. no grupo lá e posta umas fotografias para Claro. nós. O Ronaldo, é Daniel Rocha, está até aqui lamentando. Que pena que o Jorge não trouxe um dos drones. A gente até falou, tinha que trazer um para transmitir do drone, mas não Que aqui também aconteceu. seria, né, o equipamento, mostrar ele, eu não faria um voo aqui, né, aqui dentro, mas a gente tem um canal no YouTube também, que tem webinars também. então- Que legal. Fala um pouquinho do Posta seu- depois no grupo do PME pra gente, Sim. do seu Tem canal o lá. link, aí É. o pessoal- E fala um pouquinho dos cursos, Jorge. Talvez alguém tenha interesse em participar. Como funciona? Eu tenho que ser geógrafa, eu Sim. tenho que ser da área, tem algum pré-requisito? O que significa Peraí, você curso pra quê? participar? Pra ensinar a operar o drone ou pra fazer topografia? Vamos lá. O que você ensina? Eu vou falar isso, E mas até acho que é só divulga, pra- né? Eu sei que parece que vai ter um logo mais. Acho que eu preciso falar da parte das dificuldades, né? Falar sobre a não questão. acabou. Tadinho, a gente não deixa ele acabar, Eram né? 3, ele falou só uma até A agora. maior dificuldade do Jorge é explicar as dificuldades dele pra nós. A gente não deixa ele falar. Não, aquelas que eu comentei do ponto de vista técnico, legal, né, e de venda, são coisas inerentes a esse negócio, não é algo que eu estou sofrendo sozinho. Né? Tem outros colegas, é um setor de certo modo unido, então que sentem a mesma coisa. Agora, pessoalmente, né, o que eu tenho tido dificuldade é com... Não, o Hector tocou num ponto muito importante, né? Equipe. A G-Drones hoje tem 5 colaboradores, né? Comigo somos 6 pessoas, ou seja, uma empresa bem pequena, né? Mas mesmo assim tem uma dificuldade muito grande em gerir as pessoas nas suas diferentes atividades. Hoje eu estou bastante contente com a minha equipe, mas foi algo que foi bastante doloroso chegar nesse ponto. É algo que tanto a montagem de equipamentos quanto o processamento das imagens são coisas que não tinham cursos, né, que capacitavam profissionais para essa área. Não há uma universidade, por exemplo, né, de montagem de Então, drones. se fosse um treinamento é maior, então. Né? Então, é algo que a gente foi construindo aos poucos mesmo. Uma parte disso foi a gente tentar reduzir a gama de atividades dentro da empresa, porque ajuda a organizar, né, que é algo que é difícil também, fazendo muitas coisas. Portanto, hoje nós vamos continuar desenvolvendo equipamentos, mas a montagem em si de equipamentos de linha está sendo terceirizada. Ou seja, estou reduzindo... Você está focando mais em atividades que, para você fazer Sim. mais sentido, são mais estratégicas. Sim, então é um ponto importante. Tem questões, né, de gestão, que aí é uma área que eu ainda me considero bastante leigo, né, nessa área, incluindo administração, contabilidade. São áreas que eu estou aprendendo, né, na unha, na marra. Estou sendo obrigado a aprender. Tem uma pessoa que cuida da parte administrativa, né, que tem ajudado bastante, uma pessoa com bastante experiência em contabilidade e administração, tem me ajudado bastante, mas é algo que eu sofri, porque eu fui acumulando essa função sem ter preparação para isso, então cometi erros, né, tive perdas financeiras devido a problemas desse tipo. É algo que ainda tem que aprender bastante, tem que aprender muito. PME no Divã me ajuda aí. Bom,
queria te fazer uma pergunta que talvez ajude muitos de nossos ouvintes. Uma pergunta que o pessoal se pode responder se quiser e se não, a gente passa para outra. Em algum momento você teve vontade de desistir? De desistir? Você está com vontade agora? Tchau, pessoal. Acabei de ficar. Desistir, eu não cheguei nesse ponto, mas chegou num momento que meus recursos me fariam desistir. É isso, eu poderia acabar a minha grana que eu tinha para colocar e fazer o negócio girar e teria que repensar a forma como trabalhar. Teria que, de repente, virar um consultor ou trabalhar sozinho, fazendo, ou ministrando cursos ou trabalhando somente com serviços, né, individualmente, ou reduzir muito a gama de serviços que a gente oferece. Isso passou pela minha cabeça num momento, no final do ano passado, não só para mim, para outras empresas da área, foi um momento bastante... Foram alguns meses, né, que parecia que as coisas não estavam andando. Serviços, venda de equipamentos, estava tudo muito Eu acho que aquele parado. sentimento de cansaço de você lutar e você não está vendo um retorno, Sim, né, as coisas não acontecerem. Eu acho que eu não cheguei em algum momento a me desesperar ou a pensar em desistir, mas fazer um plano B, reduzir as coisas, eu cheguei a pensar assim. É sempre bom ter um plano B. Né? A Elaine está aqui concordando que ela também está bem difícil essa área. Jorge, eu queria te passar aqui um comentário do Carlos Amora. Ele fez já aqui o comentário dele sobre essa questão do planejamento. Ele é dos que acreditam que o planejamento é muito importante, e eu também acho que mas tem uma dosagem adequada, já falamos disso. Mas ele te faz uma pergunta aqui, Jorge, atualmente a compra dos drones, quando você vende, está disponível para alguma linha de financiamento do BNDES? Ele continua dizendo que esses equipamentos são bastante custosos e importados, ele acredita, mas você fabrica, né? Explica aí para o Carlos Amor. Pelo percentual de atividades ou componentes que são colocados, hoje a gente consegue vender via BNDES e também via outras linhas de financiamento, por exemplo, como a Mútua. A Mútua é um órgão do CREA, que ajuda em financiamentos, né, para um profissional filiado ao CREA. Então, engenheiros, agrônomos, arquitetos, geógrafos podem ter esse tipo de financiamento que oferece juros muito abaixo da inflação ou do mercado. Qual a faixa de preço de um drone? Dá para falar disso? Sim. Você é doido para saber de dinheiro, né? Eu quero saber o valor das Todo coisas. mundo que a gente traz aqui, você quer saber de dinheiro. Os equipamentos nossos, né, eles variam entre 9 mil e 55 mil reais, dependendo do tipo de plataforma. Agora, podem ser inclusos softwares ou então outros sensores que o valor pode chegar Mas Aí você vai acho embarcar que o com legal é que não é tecnologia. nada inacessível, né? É um valor bastante acessível. Sim, para uma empresa, para um aplicativo empreendedor comercial, individual, para uma claro, né? instituição. Por exemplo, na agricultura, que eu tenho bastante Sim. contato, né, pegar o custo de tratores, implementos agrícolas, essas coisas são altíssimas. Se né? você comparar com um helicóptero para fazer Não, isso, é, se você tem comparar com um comparação, satélite... Tem muitas aplicações que um único uso, né, uma aplicação justifica a compra do equipamento, ele tem esse retorno já de volta. Muito legal. Fala um pouquinho do curso. Tô preocupada com a Não, a questão do curso. Bom, pela procura nós começamos a oferecer também cursos de mapeamento com drones, uma área específica. Nesse curso envolve a parte de operação do drone e a preparação das missões, que são missões automáticas. Isso eu acho que é legal para quem não é da área, não faz ideia de como que funciona. Não é que o operador ele fica pilotando o equipamento, embora seja importante ele também saber operar o equipamento, por questões de segurança. Mas é feita uma missão, né, no computador, seja um planejamento do voo, e o equipamento faz um voo automático, coletando as fotografias. E o operador fica monitorando. Ele fica monitorando. Né? E as fotografias têm que ser obtidas com um grau de sobreposição entre elas e entre as faixas, para depois gerar os modelos tridimensionais, os ortomosaicos. Então envolve essa parte e envolve a parte do processamento das imagens também, que é como transformar simples fotografias, que é isso, o drone vai tirando fotografias que são convencionais, elas somente têm a posição de onde elas foram obtidas, o software
que Faz a montagem. faz a montagem, gera modelos tridimensionais. Usa modelos matemáticos também para essa Sim, estatísticas para sim. O Luiz é estatístico, lembrando o Não, pessoal. a parte de processamento de imagens tem uma parte muito forte, né, de estatística e de geoestatística. É algo que esses softwares trabalham basicamente com geoestatística. Outra parte que entrou, que é muito forte também entra a parte de geoestatística, é visão computacional, né, que é algo que esses softwares utilizam para gerar pontos homólogos, ou seja, para identificar nas diferentes fotografias de uma forma automática aqueles pontos que foram captados de diferentes ângulos. O software faz isso de uma forma automática. Na aerofotogrametria convencional, mais tradicional, um operador que tinha que falar para o software, mostrar para ele em diferentes fotografias os pontos. Então vamos supor, num local que tem, pegando uma faixa de pedestres, que é algo que todo mundo consegue imaginar, uma quina da faixa de pedestres, né, que é captada em diferentes fotografias, um operador teria que ele marcar lá e apontar para o software que era o mesmo local. Hoje os softwares fazem isso de uma forma Avançaram mais, né? automática. Eu estava pensando aqui. Mas eu queria que ele falasse do curso. Como é que faz? Eu quero fazer o curso. Sim, O que eu faço? então é isso. Né? Site? O curso Tem a programação no site? Você precisa de algum pré-requisito? O Vicente poderia fazer. poderia fazer. Eu vou tomar isso como um comentário meu, porque até o Vicente consegue. Não, Você Vicente, vê? Vicente não Se é até eu geógrafo. consigo fazer, você Não, Vicente, aqui você, até o você é Vicente um contador de uma área muito aparentemente Valéria, eu entendi, mas até eu consigo fazer. Até o A Vicente. Valéria não. A Valéria não. A Valéria já não consegue. Não Muito tem obrigado, dúvida. obrigado, Jorge. Salvou ele. Salvou o dia, pronto. Tá bom. Mas vamos lá. Sim, qualquer pessoa pode. Não tem que ter um conhecimento básico mínimo. Não, agora, lógico, ajuda muito se ele vem de uma área que ele teve alguma formação em geotecnologia. Então, áreas que são de agronomia, geografia, engenharia cartográfica, topografia, geologia, biologia, todas essas, arquitetura, todas essas têm alguma base na grade curricular ligada à cartografia, geoprocessamento, sensoramento remoto. Então, isso Facilita a ajuda absorção, muito. Né? Você pensar que a engenharia cartográfica é um curso de 5 anos, né? O que a gente faz num curso de 2 dias, né? É pensar nessa aplicação específica, mas não é algo que eu diria que para alguém que não é da área, né, é suficiente. Ele tem que explorar outros materiais, pesquisar para... A impressão que eu tenho é que essa é uma nova profissão e de futuro, né? Eu acho que quem investir nisso Sim, acaba entrando numa nova área com bastante oportunidades, né? Falando das dificuldades, né, voltando, muita gente fala, pô, Jorge, né, muitos amigos, né, fala, pô, você é um cara inteligente, né, você escolheu essa área de drones aí, deve estar rachando de ganhar dinheiro, Tem mais né? de fora. E é isso, a gente tem muitas dificuldades, é um mercado ainda muito volátil, está se... Está se estruturando, né? Está se incipiente estruturando. ainda. Mas estou pensando que além disso tem a ver com estrutura, Jorge. Porque você, por um lado, está falando muito da parte técnica e de tu conhecimento, etc. Mas você também vai ter que descer ao mundo dos mortais e ter que cobrar as tuas contas, tem que fazer as tuas faturas, tem que comprar algumas coisas, tem que ir ao supermercado. É decir, não deixa de ser um simples mortal nesse momento, que tem que descer de toda aquela, digamos, aquela Claro. ideologia tecnológica, não é? Sim. E como fazes para compatibilizar essas duas coisas? Porque não deve ser fácil, não é? eu O processo que você está falando requer uma concentração, um cuidado, uma prolixidade. E por outro lado, você tem que ir atrás de cobranças. E atrás de pessoas que às vezes talvez sejam difíceis para você receber. Sim. É isso, tenho aprendido as duras penas, né? Mas você fica com você essa missão das tarefas assim, administrativas, de cobrar, Não. não? Você delega a alguém. Sim. Ele tem aquela pessoa que ele falou. Né? Mas aqui eu acho que Mas o Jorge... é alguém que está há alguns meses na empresa. Então, 6 tem essa meses. questão, né? A empresa pequena, ela, geralmente, eu vejo Faz isso tudo, muito aqui né? nos nossos clientes, ela não tem recurso suficiente para contratar um Claro. profissional que tem aquele currículo, aquela bagagem que mereceria, né? Então, também essa pessoa que você contrata,
depende de formação, de acompanhamento, eu compreendo esse seu desafio. Mas eu ainda queria explicar para o pessoal quem quer fazer o curso, como é que se inscreve, vai aqui em serviços e capacitação, é isso Sim, aqui? entre em contato com a gente oferece esse curso que Bota o site, não a imagem, Vitor, bota aquele que tem o nome do Jorge e o endereço do site para o pessoal ver, por favor. Esse curso é oferecido uma vez por mês. Ele é um curso para turmas pequenas, justamente porque a ideia é que ele seja prático, então a gente vai acompanhando. Vocês voam também? Faz o voo, né? Todos os alunos fazem a pilotagem, todos os alunos fazem o processamento das imagens, ficam com o notebook, com o software, então a gente vai fazendo um passo a passo. É bem prático, então. Com os alunos acompanhando, e são um curso para até 8 pessoas, né, as turmas. Então a ideia é que seja um curso que acompanhe muito de perto. E sempre que alguém compra um equipamento, esse curso... Esse curso ele está incluso. Ele está incluso. Não existe tá, a então você dá o venda, treinamento junto com o equipamento, que legal. que é um diferencial talvez da G-Drones. Sim. Que é alguém que é decisivo para a tomada de decisão. Exato. Por que eu escolho o drone da G-Drones e não? O drone ele é uma ferramenta. Claro. Ele é uma ferramenta. Um operador precisa entender como funciona e para poder extrair Isso que eu ia melhor comentar. dele. Eu vejo que o seu serviço ele agrega várias ciências, né? Que vai desde a questão técnica do drone, né? Física, tem geomapeamento, até convencer tem o cliente estatística, da tem computação, aplicabilidade, tem né? processamento de imagens, ou seja, é uma área de ciência mesmo na ponta que, né, Transversal, integra vários conhecimentos e são os mais recentes possíveis. São tudo em última estágio aí de novidade no mercado. Então, ele é atraente, eu acho, para quem gosta desse tipo de coisa, né? Dá para ver nos seus olhos. E até por isso que se submete talvez essa dificuldade toda, né? Porque eu acho que a questão dele é o crer para ver, né? Ele é um caso bastante... Ele acredita... Mas o Hector sempre fala dessa coisa da fé no empreendedorismo, né? Várias vezes você já trouxe essa coisa para nós aqui. Há duas posições, o Luiz recordou. Normalmente as pessoas buscam ver para crer. Mas o caso de Jorge, naquela aposta, ele demonstrou que tem que crer para poder ver. E esse ato do crer para ver, este é muito comum nas histórias que nós ouvimos das pessoas que vêm aqui conversar conosco. Se não existe isso, não existe empresa. Exatamente. É decir, não há mais remédio que dar aquele pulo no desconhecido. Do contrário, não tem empresa. Esse é o que diferencia um empreendedor de um funcionário. O empreendedor corre risco, então ele tem que crer um pouco. Não é impossível só ver primeiro para depois acontecer. Acaba não. Eu outro dia vi uma definição de empreendedorismo que eu gostei muito, eu não vou me lembrar o nome do escritor que deu essa definição, mas eu me lembro da definição, eu gostei muito dela. Ele diz que empreender é a arte de criar e realizar visões. Pode ser. Eu acho que o Jorge fez isso, teve uma visão e pôs em prática. Jorge, responde umas perguntas aqui do pessoal, vai. Primeiro, o Daniel quer saber se você exporta os drones que você fabrica. Você já está nesse estágio de A exportar? gente Já, não? exportou até hoje só um equipamento. Ele foi voando sozinho para lá? Poderia, né? Até, né? Caberia, né? Poderia, se você pensar, né, numa divisa, você pode colocar um equipamento, programar ele para ele... Se entrega lá. A autonomia que ele teria. Sim. Um equipamento com uma menor autonomia hoje vai voar uns 10 quilômetros, pelo menos, né, equipamentos nossos. Então, equipamento com maior autonomia, ele pode voar até 100 quilômetros. Né? Então, você pode, justamente, uma região de divisa, e inclusive é uma preocupação do ponto de vista de entrega, de segurança, né? Pode ser utilizado para atentados, pode ser utilizado para contrabando tráfico. de droga. Né? Então, Uma pena que sempre tem um desvio, né? Para onde você exportou? Um só? Para onde foi? um só para a Bolívia. Pra Bolívia. Muito bom. A Luciana está contando, um abraço, Luciana. A Luciana é de Goiás e ela está dizendo aqui o seguinte, que em Minas Gerais já aconteceu, em Belo Horizonte, o uso de drone para fiscalização de obras e que agora em Goiânia parece ter uma parceria com a Prefeitura e os cartórios para verificar os donos e a regularização das obras também. Então a utilização para isso está sendo grande, né? Aos poucos, os próprios órgãos estão emitindo, o DNPM, né, o Departamento Nacional de Produção Mineral, já emitiu resoluções permitindo, ou eles usam para fiscalização também, então aos poucos...
O Luciano está com uma pergunta bem prática aqui, que eu queria te pedir para esclarecer para nós todos. Jorge, como você administra a questão de mercado, preço e concorrência? E os dados contábeis da sua empresa nas tomadas de decisão? Qual a sua visão sobre o assunto e como é que você administra isso? Então, são duas perguntas, né? Preço e concorrência e dados contábeis. É algo que tem que sempre ser monitorado. Então, um exemplo, um equipamento de um concorrente, né, importado, e a questão da importação também passa por isso, né, só para fechar aquele ponto, passa por isso. Os impostos de importação de peças ou do equipamento são muito elevados aqui Você no Brasil. usa, então, insumos importados? Sim. Portanto, em outros países, o preço que às vezes a gente tem para exportar não é competitivo, eventualmente. Deixa eu falar para você conhecer mais sobre drawback, que é bacana. Drawback, você importa insumos, não paga tributos, porque você vai exportar o produto Entendi. final. Não conhecia. Então, Fazia a mínima depois ideia. eu Não te sei falo se- mais, quando terminar aqui, te falo mais sobre drawback, que vai facilitar muito. Mas a as pessoas que te estão ouvindo podem se interessar muito nisso que você Ah, mas falou. elas vão ter que vir aqui um dia. Não, Não nós bem, temos. Vão ter que vir contar o seu caso, participar do PME no Giban e depois o Vicente Tem um explica. pedaço. Nós temos um vídeo que fala sobre drawback, eu depois vou postar ele naquele grupo. Bota de novo, por favor, Vitor, o endereço do grupo do PME. Então, para você saber mais de drawback, também entra lá. Você pega o teu celular, onde está instalado o WhatsApp, vai no navegador de internet, entra nesse endereço aí, sevilha.com.br/PME. Você vai entrar no grupo de debate do WhatsApp e eu mais tarde ou amanhã de manhã posto o vídeo que explica drawback. E quando a gente terminar, eu te explico ao vivo. Legal. Então você ia falar sobre essa questão de drawback, respondendo a dos pergunta do preços, Luciano né? aqui, né? Os preços. A gente procura estar bastante atento. Eu comentar que um equipamento de um concorrente, que é um equipamento bastante comercializado, ele até o final do ano passado, que é um equipamento importado, ele custava R$150 mil. Hoje está custando R$72 mil. Outros equipamentos gordura, hein? também. Exato. Tinha gordura, Tinha gordura. Então, outros equipamentos também têm caído o preço porque tem mais novos players no mercado. É, a demanda. Por né? exemplo. Então, essa informação e esse monitoramento é algo que me fez decidir terceirizar a produção dos equipamentos, porque é algo que cada vez mais a margem de fato vai estar apertada e não ficar investindo em ampliar a produção. Né, E entregar valor através da solução. Exato, entregar valor através de montar o kit para quem quer trabalhar com isso e treinar ele, ou então extrair as informações prestando serviço. Complementando o drawback, o governo também tem muitos incentivos de você nacionalização de peças, ou seja, você faz um investimento local, fazer fornecedores para fabricar peças aqui, tem uma série de incentivos do governo, de financiamento, etc., que viabilizaria talvez, dependendo claro que depende da demanda, né, para valer a pena esse tipo de coisa, mas vários segmentos hoje têm um programa muito robusto de nacionalização de peças, justamente para usufruir dos benefícios que o governo repassa para quem faz esse investimento. Muito bem. Tem o Carlos Amor está aqui querendo saber mais uma coisa sua. Como é que você lida com as suas estratégias de marketing? A gente já está pensando em parar aqui, né? O Hector está até me chamando a atenção ali, mas vamos ver se a gente faz mais duas perguntinhas aqui, vai. Sim. Tem duas formas. Uma é por meio de ações digitais e nisso a gente tem uma parceria bastante forte com a Mundo Gel Drone Show, que Drone Show hoje é o principal portal de venda de equipamentos ou de venda de equipamentos não, de divulgação de serviços, ou seja, de empresas que trabalham com drone. Eles também organizam uma feira nessa área. Então, com eles, a gente costuma fazer ações como apresentação de webinars, falando sobre assuntos específicos. Isso ajuda a criar um mailing, ou seja, um cadastro de potenciais interessados, e depois a gente consegue distribuir informações por meio desse cadastro. E outra forma é por meio dos eventos. A gente continua a participar de alguns eventos porque acho que, especialmente para algo que ainda tem essa desconfiança, as pessoas querem ver a cara e ver os equipamentos, né, pegar ou tocar o equipamento. Sim. Então, como tem essa desconfiança, a gente ainda participa de eventos como a AgriShow. Né, a Se Drone mostra Show. mais, né? Sim.
Tá bom, e tem mais uma perguntinha aqui, só que é do Vini Bueno, e ele quer saber como é que é o desempenho da bateria. Vou ler o que ele fala aqui. Ó. Os drones são relativamente beberrões de bateria. Qual é o diferencial do seu equipamento em termos de configuração de voo em relação aos demais do mercado? Utilizar baterias de lítio-íon. Essas baterias, na verdade, em pouco tempo vão substituir as baterias de lítio polímero, que são as que são mais utilizadas hoje. Esse é um dos pontos. Outras questões aí são mesmo, né, de desenvolvimento, né, que é especificar o melhor ESC com o melhor motor, com a melhor hélice, com o melhor frame para ir dando autonomia para os equipamentos. Mas aí é desenvolvimento mesmo. Mas a questão das baterias é isso, é uma tendência. Bom, acho que podemos terminar, né? Eu já vou me despedindo aqui, vou deixar para o Jorge se despedir por último, Jorge. Pode ser, você fala um tchau. Eu queria conversar mais, tem mais assunto aqui e tal, mas vamos parar por aqui porque está com o nosso horário. Entrem lá no grupo para participar e nós agora vamos fazer PME no Divã a cada 15 dias, é isso, né? Então daqui 2 semanas nós estamos de novo aqui com o PME ao vivo. Dia 13, né? Se a conta estiver certa, acho que é isso aí. Eu dei uma chuta. Bom, então, aproveitando também, bem-vindos todos de volta, né? Acho que agora vamos retomar a nossa disciplina de cumprir os programas dentro da nossa proposta quinzenal. Dia 12. Dia 12? Dia 12, então temos mais. Às 15 horas. E aguardo vocês na próxima aí, com outro convidado e mais discussão. Más una vez agradecemos la presencia y esperamos ter contribuido en aquella misión que nos propuñamos de facilitar un contacto, un diálogo, una posibilidad de estimular a reflexión y por sobre todo estimular a coragem los emprendedores, como en este momento tenemos a honra de poder ver o Jorge, ¿no? Con todo su extraordinario esfuerzo y el grande resultado que consiguió, nos hace sentir orgulhosos de estarlo aqui nesse grupo. Verdade. Boa tarde, um prazer retornar. Acho que uma ideia legal, Vicente, também, nesse grupo que foi criado, é caso alguém queira contar a sua história Claro, e uma ótima acredita ideia. que Ótimo. pode participar, vai ser Quem um sabe prazer você vem um dia aqui e também. contar para nós a tua Exato. história. Então fiquem muito à vontade para caso vocês identifiquem que podem fazer parte, que pode ser um Isso mesmo. bate-papo interessante. Manda a história para nós lá. Também colocar essa ideia que a gente vai ter muito prazer em ouvi-los e conhecê-los pessoalmente. Bom, agradecer demais a presença do Jorge, é um prazer retomar, estava com saudades também desse dos nossos espaço, porque a bate-papos. gente também aprende muito, também fiquei aqui com N perguntas anotadas e com vontade de falar muita coisa. Eu acho que o caso dele também é muito bonito e legal, porque é muito fácil a gente identificar uma dicotomia de ou eu estou na vida acadêmica e ou eu me dedico à ciência ou eu vou para uma iniciativa privada. Eu acho que ele mostra uma chance de crescer e de aprender e alimentar mutuamente essas duas coisas num círculo virtuoso. Então acho que isso também é outro elemento de aprendizagem com ele. Você, Jorge, agora um adeus. Obrigado pelo convite. Passou muito rápido, né? Pois é. A Mas conversa não dá tempo de... aqui. Mas obrigado pelo convite. E não doeu, né? Não doeu. Pela oportunidade. Né? Fiquei me sentindo lisonjeado, né, com as palavras. É gente do Brasil Acho todo, que- né, Vicente? tem É gente. legal Acho que que- Goiás... Todo canto aí que nos acompanha. Eu não sei se eu me expressei bem, mas na verdade acho que eu cometi muito mais erros do que mais a questão da vontade, né? A disposição de acertar, né? Acho que isso tem contribuído para que eu me mantenha, né, e tenha aos poucos aí, estou aos poucos desenvolvendo o meu negócio, né? Mas é isso, obrigado. Quem tiver mais interesse, né, pode acessar o nosso site, a gente tem um canal no YouTube também. Quem quiser entender um pouco mais da tecnologia, a gente explica como que é que funcionam, né, os equipamentos, os processamentos das imagens, né? É isso aí, obrigado. Muito bem. Então, até semana que vem, pessoal. Não, até daqui 15 15 dias. dias. Dia 12.